Bom, gente, com muita alegria que eu cumprimento aqui de volta ao Faixa Livre, depois de bastante tempo, já vimos tentando fazer esse papo aqui com ele já há algum tempo no nosso programa e finalmente conseguimos ajeitar as agendas para ele conversar conosco. Eu saúdo o filósofo, pesquisador do Instituto de Assessoria Econômica aos Trabalhadores, o ILAES, e também militante do PSTU, Gustavo Machado. Gustavo Machado, bom dia. Bom dia, Anderson. Para mim é um prazer enorme estar participando aqui no Faixa Livre com vocês. Cumprimento aí a todos que estão nos assistindo e irão nos assistir no programa aí ao longo do tempo. Espero poder contribuir aí da forma que for possível. Tem dúvida que vamos fazer um ótimo papo aqui no programa, viu, Gustavo? Eu quero agradecer muito a tua disponibilidade para conversar com a gente aqui no Faixa Livre. Você que já conversou muito tempo lá atrás, na época que o Faixa Livre ainda era no rádio aqui no Rio de Janeiro, apresentado pelo Paulo Passarinho, e estamos de volta aqui para fazer esse diálogo importante a respeito dos temas relevantes do Brasil e do mundo, em especial a situação envolvendo esse ano de 2026, né? Eu tenho dito aqui ao longo dos últimos dias que temos um ano difícil pela frente. Estamos aqui no segundo mês de 2026, ano eleitoral, ano onde teremos essa disputa, o pleito presidencial, eleições gerais, enfim, o presidente Lula tentando a reeleição para o seu quarto mandato, acossado por uma oposição de extrema-direita que tenta se reorganizar, digamos assim, ainda procura a principal figura para se opor ao lulismo, ao projeto que está em curso no nosso país, um projeto que se colocava lá atrás como de reconstrução nacional, mas não é muito bem isso que a gente tem visto ao longo desses últimos anos não, viu, Gustavo? Uma lógica neoliberal que segue avançando no nosso país a partir, especialmente, desse arcabouço fiscal, esse fiscalismo que se mantém na nossa economia, enfim. Fato é que o presidente Lula tenta mais uma vez renovar o seu mandato e temos aí a população em meio a essa disputa, o governo oferecendo ali alguns programas, alguns benefícios sociais dentro dessa dinâmica que se estabeleceu na República Brasileira, o oferecimento desses benefícios, desses programas sociais, sem tocar nas questões de fundo, que são as desigualdades que estão colocadas no nosso país, né? Primeiro, Gustavo, eu queria começar te pedindo uma avaliação do cenário político conjuntural. Há muito tempo que a gente não conversa no programa, eu queria entender como é que você pensa esse momento que o país atravessa, um governo que, depois de 3 anos e um mês de mandato, conseguiu alguns avanços pontuais no nosso país, mas, novamente, não tocou nas questões de fundo e mantém absolutamente intocada essa lógica neoliberal no país. Como é que você vê esse momento do governo Lula, Gustavo? Claro, Anderson, é até uma questão curiosa, né? O Brasil é um país que houve uma polarização muito grande, desde 23, 24, 2013, 2014 aproximadamente. Muitas pessoas acreditavam que seria algo que duraria aí 2, 3 anos, depois voltaria aquela normalidade que marcou a década anterior, mas isso jamais aconteceu, né? O país permanece extremamente polarizado e essa polarização, essa mudança nas subjetividades das pessoas de longo alcance, que já dura mais de uma década, é sem dúvida produto do fato de que o Brasil, historicamente, do ponto de vista estrutural, do papel que ele cumpre na divisão internacional do trabalho, ele vem descendo degraus, ele vem se desmantelando há muito tempo, né? Nós, no ILAES, temos desenvolvido material a esse respeito já há bastante tempo, e não é possível resolver o problema do Brasil sem que se resolva a base da cadeia de produção de riqueza e de valor do Brasil, que se encontra na indústria no seu sentido mais amplo, que inclui inclusive software, inteligência artificial, todos os novos produtos que emergiram aí ao longo do último tempo. E o Brasil ele ocupa uma posição muito subalterna, com a presença aqui de produtos de tecnologia intermediária para atender o mercado interno, mas de propriedade estrangeira, só a base da cadeia ali sendo, às vezes, de capital nacional. A dependência é cada vez maior, porque cresce a demanda por produtos de alta tecnologia. Nós podemos ver que hoje praticamente todos os equipamentos eletroeletrônicos se transformaram no computador, né? Uma televisão hoje é basicamente um computador com outro formato, apenas para dar aqui um exemplo. Então, a parte da cadeia da produção que envolve semicondutores, máquinas para a produção desses semicondutores, a produção de software, que depois vai ser usado nesses computadores, softwares que estão nos celulares, nas televisões, em praticamente todos os equipamentos, a indústria digital que se desenvolve pela internet. Então, veja que
Questões, por exemplo, audiovisuais, hoje se dão quase que integralmente em torno de streams e tudo. E todos esses novos ramos que surgiram, o Brasil praticamente é um consumidor da grande maioria desses produtos, como o mundo inteiro, mas ele não produz praticamente nada, em praticamente nenhuma ponta da cadeia, né? Às vezes, perifericamente ali na indústria digital, como outro streaming, outra coisa. E, ao mesmo tempo, os produtos que caracterizaram a industrialização do Brasil, sobretudo durante o período da ditadura militar, de tecnologia intermediária, paulatinamente estão sendo substituídos por esses novos produtos que caracterizam, que alguns chamaram de indústria 4.0, não vem aqui ao caso o nome, basta ver o início aí ainda da substituição do carro a combustão pelo carro elétrico, até onde vai, nós vamos ter que ver. Isso tudo apenas para situar o seguinte: a participação do país na cadeia de valor que é produzida no capitalismo mundial hoje, ela cai paulatinamente. E é por isso que a gente vê uma crise crônica no país que não se resolve, né? Entra governo, sai governo, os espaços são muito limitados. E por que ela não se resolve? Porque não há nenhum interesse de se mexer estruturalmente no coração dessa cadeia. Não há, do ponto de vista do capital brasileiro, não é que não há interesse de entrar nesses setores, não há capacidade, nem capacidade técnica e nem capital. São setores muito concentrados, extremamente monopolistas. Hoje, no setor da indústria digital, as pessoas às vezes não reparam, né? Se nós pegarmos os serviços que são oferecidos, como, por exemplo, serviços de geolocalização, serviços de e-mail, as diversas modalidades de redes sociais e tudo, são quase sempre monopólios absolutos, muitas vezes, né? Com pouquíssimas empresas, e às vezes uma que monopoliza 80%, 90% do serviço. Ou seja, a soma de capital para fazer essas coisas é gigantesca, muito grande. E não há, do ponto de vista do governo brasileiro, nenhum projeto estratégico de desenvolvimento que permita ao Brasil ingressar nesses setores, produzir, nesse sentido, pesquisa e desenvolvimento, se associar a essa produção, que é praticamente inexistente. Não há absolutamente nada. No governo Lula foi anunciado aí a nova Indústria Brasil, e se falou muito do tema da desindustrialização relativa, que é industrialização, gente, não é necessariamente a saída de indústrias, tá? Às vezes também, mas a industrialização é a redução do papel do país na cadeia de valor que é produzida no capitalismo a nível mundial. Então, o Brasil, às vezes, se desindustrializa, não necessariamente porque as empresas estão fechando, mas estão surgindo novas empresas, novos ramos de produção, consumidos no mundo inteiro, e que a produção não é feita aqui no Brasil, nós temos que pagar por isso. Então, a gente fica nesse ciclo, que esse ciclo nós temos um mercado interno que é significativo, né, comparado com a Europa, Estados Unidos, ele é pequeno, mas ele é significativo. Mas esse mercado interno consome cada vez mais essas tecnologias, depende dessas empresas estrangeiras para aquisição de máquinas, equipamentos, patentes. Isso gera um déficit na balança comercial brasileira no setor manufatureiro, que se procura tapar o buraco que tem sido o centro de todos os governos do Brasil, que é a produção de bens primários, vamos chamar assim, commodities, como queiram, agronegócio, mineração, um pouco petróleo, que são produtos, de regra geral, de menor valor agregado, significa que emprega menos trabalhadores, que demanda, na média, de menos mão de obra qualificada. E isso tem levado ao desmantelamento estrutural do país. Então, como eu mencionava, o Nova Indústria Brasil, na verdade, permitiu apenas isenção em alguns setores da indústria brasileira, setores esses que embolsaram essas isenções, porque não há para onde expandir essas empresas, porque elas não se vinculam a essa cadeia de produção dos novos ramos que emergem, nem tem capital e nem interesse suficiente, porque, na regra geral, não tem domínio técnico para ingressar nesses setores. Então, Nova Indústria Brasil, ainda que uma coisinha bem particular ou outra, fertilizantes e tal, tenha gerado algum crescimento, na grande maioria dos setores, apenas gerou aí possibilidade dessas empresas embolsarem uma fatia maior de lucro por meio das isenções do governo, sem que esse lucro resultasse em novos investimentos, porque, como eu disse, elas não têm condições de investir nessas áreas, nesses setores estratégicos. Na prática, o Nova Indústria Brasil foi simplesmente fomentar um pouco a indústria brasileira que atende o agronegócio, que é um desses setores do qual o Brasil precisa para tentar fechar a conta. Então, sem mudança estrutural profunda, não há milagre. O discurso que é feito, né, mediaticamente é um discurso simplificado, as pessoas acreditam que o problema é a corrupção, que a riqueza está aí, mas há problemas estruturais de fundo, que para mexê-los é necessário quebra de patente, é necessário planos nacionais de desenvolvimento em áreas onde é possível ainda o Brasil entrar no curto, médio prazo, tá? Porque algumas no curto, médio prazo é impossível. Eu entendo que não dá para o Brasil, nem com fomento do Estado, começar a produzir, sei lá, semicondutores de forma eficiente
para daqui a 5, 10 anos. Né? Nós estamos falando de 50, 70 anos de desenvolvimento tecnológico, do qual o Brasil não detém absolutamente nada. As poucas empresas do setor que existiam no país nos anos 90 já fecharam. Mas setores novos, como a própria inteligência artificial, por exemplo, para citar aqui uma possibilidade, o país teria total condições de entrar, mas para isso era necessário não apenas um projeto estatal, mas isso só poderia ser feito hoje do âmbito do Estado, mas seria necessário destinar partes dos excedentes que estão nas outras empresas para projetos como esse. O próprio Estado poderia ser consumidor desse serviço no primeiro momento, criando, inclusive, uma nova lógica do uso dessas ferramentas no que diz respeito a direitos autorais e etc., vinculando as universidades brasileiras a isso. Só que o governo lançou o PEBIA, projeto que investe uma quantidade ínfima, em 4, 5 anos, aí 23 bilhões de reais, que é muito pouco para essa área, e que, na prática, é fomento apenas de crédito para as empresas privadas utilizarem tecnologias novas estrangeiras, e embora fale-se de soberania nacional e etc., é mais para encher linguiça no interior do plano da PEBIA, os recursos destinados à produção de uma inteligência artificial brasileira, a um data center nacional, onde nós poderíamos comprar no primeiro momento, por enquanto não há obstáculo para isso, não há absolutamente nada nesse sentido, então recursos ínfimos destinados. Então apenas temos que discutir essa questão estrutural do Brasil, né? Senão o resto é encheção de linguiça. Sim. E para discutir injeção, e isso envolve transformações estruturais no Brasil, nas suas diversas esferas. Tá? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Você traçou um quadro muito amplo do que é esse momento que o país atravessa. Eu nem ia para esse caminho, mas eu queria aproveitar a deixa que você me deu para a gente desenvolver um pouco mais essa questão. Você deixou muito claro que o Brasil virou um país agroexportador dependente, um país que se reprimariza cada vez mais, a indústria absolutamente desmontada, e esse processo se potencializa ainda mais diante desse acordo que foi construído, que foi assinado recentemente entre Mercosul e União Europeia, que a gente tratou aqui a exaustão e vai continuar tratando ao longo dos próximos tempos. Gustavo, eu queria saber de você, considerando a importância que a produção industrial tem para o desenvolvimento de um país, o que é que justifica esse desmonte que a gente tem atualmente na nossa indústria? Como é que você avalia as escolhas, especialmente que são feitas pelos gestores, no sentido de fazer com que o país volte a ser primário exportador, deixando absolutamente de lado a produção de produtos com valor agregado para exportação, enfim, o que é que justifica essa escolha feita pelos gestores de desmontar a indústria nacional? O que justifica é que ambos os lados da equação, com suas diferenças, e é importante dizer que as diferenças existem, né? Por exemplo, Bolsonaro expressa o lado da moeda que fala, o Brasil é isso mesmo, né? A gente não vai entrar aí em pepino nenhum a nível internacional, porque você hoje reindustrializar o Brasil significa entrar dentro de uma disputa global, significa ter enfrentamentos, tanto internos quanto externos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, o Brasil está há 10 anos praticamente em déficit orçamentário. É uma coisa pouco discutida pelas organizações de esquerda, inclusive. Significa que o país ele gasta mais do que ele arrecada. Tá? Dos 10 últimos anos, teve apenas um ano em que isso não foi o caso. Isso tirando receitas e despesas financeiras. E isso é produto, por um lado, desse próprio desmonte estrutural, porque, evidentemente, o Estado arrecada dinheiro da sociedade, e se a cadeia de valor que o Brasil produz reduz, também vai ter impacto na arrecadação estatal, evidentemente, que extrai daí a sua fatia. Nesse contexto, o bolsonarismo defende que é isso mesmo, tá? Que é isso mesmo, então nós vamos ter que nos dedicar ao agronegócio, à mineração, ao petróleo, e não que se expanda expansivamente o agronegócio de maneira descontrolada, que continue o processo de desmatamento da Amazônia de forma desenfreada para criar pastagem aí para gado, para a indústria da carne, por exemplo, e conversa encerrada, é nisso que nós somos bons, né? O governo do PT faz um discurso diferente, ele fala do problema, eles mencionam o problema, eles falam da questão de que é importante o Brasil se reindustrializar para que o país volte a crescer, mas ele não está interessado. Primeiro, ele tem vínculos mais orgânicos com setores do capital brasileiro que estão voltados ao mercado interno, tá? Então, hoje tem essa polarização muito grande no Brasil, assim. Claro que tem complexidades nessas subdivisões, mas você tem um setor exportador,
Os setores, por ser tipicamente exportador, não está se lixando para o mercado interno. Então, para o agronegócio, se a capacidade de consumo da população brasileira reduz aí absurdamente, não tem nenhum problema, porque, embora tenha uma parte do agronegócio voltado ao atendimento do mercado interno, mas os setores mais dinâmicos são aqueles exportadores. E muitas vezes os setores exportadores são os mesmos que atendem o mercado interno. Então, eles vendem a preço internacional. E para esse setor, então, o que é decair o mercado interno brasileiro? É reduzir os empregos, é reduzir a capacidade de compra de quem está trabalhando, seja no trabalho formal ou informal. Mas para você reverter essa lógica, você tem que entrar dentro de disputas globais. Por exemplo, se o Brasil tenta encabeçar hoje um projeto de longo alcance, de entrada no interior da inteligência artificial, que é uma área nova, que é uma área que é possível ainda você correr atrás do tempo perdido, isso vai significar, evidentemente, tensões com os Estados Unidos, com toda certeza, vai significar enfrentamentos a nível global que querem manter hegemonia total. Veja que o que o governo Trump claramente quer, associado às big techs, é a desregulamentação total do setor no Brasil, para que as grandes empresas dos Estados Unidos, sediadas lá, onde os grandes data centers estão lá, onde a produção das diversos tipos de ferramentas e serviços estão lá, possam ser consumidos aqui no Brasil, a revelia, sem qualquer limite, sem qualquer critério, que é o que claramente eles querem. Então, significa que transformar nesse sentido, significa o país ter enfrentamentos a nível global, significa, inclusive, o país ter enfrentamentos com capital aqui no Brasil. Sem taxações progressivas, por exemplo, desse grande capital brasileiro, que hoje não destina mais seus excedentes no país. Veja, o que significa que a economia brasileira está estagnada há 10 anos. Isso é um fato, né? Basta analisar os dados e qualquer indicador, são 10 anos de estagnação. Algumas oscilações ali, mas 10 anos de estagnação. Significa que os excedentes produzidos pelo capital brasileiro, inclusive no setor exportadores, não são reinvestidos no país na média do grande capital. Não são. Ou eles vão para títulos da dívida pública, aproveitando o déficit do Estado, que significa remuneração aí sem produzir nada, ou eles vão para o exterior. Hoje, cada vez mais grandes empresas brasileiras, por exemplo, colocam suas sedes em paraísos fiscais, Bahamas, isso aí está nos dados do Banco Central, né? Ilhas Virgens, Bahamas, tem várias empresas brasileiras sediadas lá, que vira, não é ilegal, tá? Deixando claro, eu acho absurdo, mas do ponto de vista jurídico não é ilegal. Mas que vira uma canalização para que uma Vale que tem 100 bilhões, chegou a ter 100 bilhões de reais de lucro, não é de receita, de lucro líquido, em um único ano. Esses recursos vão para fora do Brasil. Ou seja, para que o país tenha um projeto de estratégia de desenvolvimento, ele vai ter que canalizar parte significativa desse recurso para esse projeto, para esses tipos de projetos. Então, significa criar formas de taxações altamente progressivas sobre o grande capital do Brasil, até mesmo a estatização dos setores chaves da economia brasileira. Senão, não há como ter recurso. Então, veja, não adianta o Haddad querer, né? O Haddad quer a industrialização do Brasil, tá? É a sua subjetividade. Como ele vai fazer? Percebe? Então, sem rupturas em diversos níveis, né? Sem que se mexa no excedente do capital brasileiro hoje, que sua grande maioria é privado, até os estatais, são capitais abertos, regra geral com ações, a maioria privada, sem mudanças profundas, não é a mudançazinha financeira que teve aí ligado ao imposto de renda e ao setor bancário, não, é mexer no lucro, na distribuição de dividendos, controlar a saída de capitais do país, simplesmente não há recurso para poder fazer nada disso, e o capital brasileiro não quer fazer, né? Então eles se encontram numa cruzilhada, porque o PT não está disposto, e nunca esteve, né, a fazer nenhum tipo de ruptura e de mudança estrutural profunda, nem na estrutura produtiva, nem no Estado. Ele quer estar de bem com toda essa turma, até porque essa turma é um pedaço da base de apoio dele, porque, como eu falei, dentro da burguesia brasileira, há um setor que não é tão nervoso como o exportador, mas há um setor que quer um mercado interno que continue estável, pelo menos, e que cresça um pouco, querem, porque esse setor depende da produção e venda aqui dentro do Brasil para sobreviver. Esse setor tende a se aliar mais com o PT. Posso dar um exemplo, os bancos brasileiros, os grandes bancos, Itaú não faz empréstimo para Volks, para General Motors, essas empresas pegam crédito com a matriz, tá? Que por sua vez são ligadas às instituições bancárias internacionais. Então atende o quê? Normalmente as empresas que estão aqui dentro do Brasil e dependem do mercado interno brasileiro. Então, até uma ponderação que a gente faz. É verdade que o Brasil está se industrializando, é verdade que o setor primário ganha uma preponderância cada vez maior, há essa reprimarização, mas nos marcos de que o país tem uma estrutura com um mercado interno que ele é historicamente significativo, no último aí, meio século.
Esse setor está estagnado, ou mesmo em queda, em várias das suas ramificações, mas ele é significativo. Esse setor mais ligado ao mercado interno, na nossa opinião, é o setor que tem, não é um setor petista, mas é um setor que tem mais simpatias com o PT do que o desmanche, né, do mercado interno brasileiro, porque é para onde caminhou Paulo Guedes e o bolsonarismo durante os períodos que estiveram no poder. Então, não há como ter compromisso com esse setor, ao mesmo, e outra, querer evitar conflito com os setores exportadores. O PT quer evitar a todo custo, mantém os subsídios pesadíssimos ao agronegócio, por exemplo, crédito voltado a esse setor, a juros baixíssimos e tudo mais. Boa parte dos investimentos dos subsídios vão nessa direção. Então, sem ter enfrentamento com esses setores, não tem como resolver o dilema estrutural do Brasil, e o PT não quer ter enfrentamento com nenhum desses setores, né? Ele quer amaciar o setor de oposição dentro do capital brasileiro, e ele quer agradar o setor, evidentemente, que o apoia do ponto de vista do capital. Você citou o Fernando Haddad. Eu te confesso que tenho sérias dúvidas se o ministro da Fazenda quer de fato que o Brasil passe por um processo de reindustrialização. Eu tenho sérias dúvidas nesse sentido. Mas, de toda forma, eu queria trazer até algo que você também citou na tua resposta a respeito dos Estados Unidos. A gente vê o governo Lula cada vez mais dialogando com o Donald Trump, vai se encontrar, inclusive, lá com o Trump lá na Casa Branca no próximo mês, enfim. Trump está ampliando os seus tentáculos pelo mundo, dialogando cada vez mais com essa lógica imperialista, invadindo a Venezuela, querendo ocupar a Groenlândia, enfim. Gustavo, você vê espaço para alguma gestão no nosso país se livrar dessas amarras que tem com o imperialismo? Porque esse é um problema histórico do nosso país, a gente sempre bate nessa tecla da necessidade dessa emancipação efetiva dos ditames do imperialismo. Há espaço para que isso aconteça aqui no nosso país pela institucionalidade que está colocada, pelos interesses que se impõem? Por via institucional, eu duvido, né? Por via puramente institucional. Mas, cara, quem sabe eu estou errado, né? Então, cabe a gente fazer as exigências, identificar os problemas, apontar caminhos possíveis, né? Mas são amarras de pior, né? Esse sistema de dominação do qual o Brasil está e que tem os Estados Unidos à cabeça, não é a China, tá? Isso é um ponto que tem muita confusão no debate midiático que é feito hoje. Nós vamos fazer muita discussão a esse respeito, tá? No Anuário Estatístico do ILAES, que é um material que é o carro-chefe do Instituto no último período, que nós recentemente lançamos, né? Um novo exemplar, com metade dele dedicado ao Brasil e metade dedicado ao mundo. Baseia-se numa coleta amplíssima de dados de empresas em fontes primárias, que são agregados sob novos critérios, inclusive nos permitindo ver essa questão da divisão internacional do trabalho. Então, o Brasil tem hoje relações comerciais de troca de mercadorias predominantemente com a China. Hoje não, já há mais de 15 anos. No entanto, o fator principal não é esse, porque troca de mercadorias, você produz, troca por dinheiro com o qual você compra outras mercadorias. Pode ter até alguma questão de troca desigual, a gente pode discutir, mas em tese é troca de uma coisa pela outra. A dominação do Brasil dentro do sistema imperialista mundial se materializa principalmente pela presença do capital estrangeiro aqui dentro do Brasil, e os Estados Unidos é amplamente dominante nisso. Os dados divulgados pelo Banco Central, que vai mostrar aí a posição de investimento internacional no acumulado historicamente, mostra que 27% do capital estrangeiro aqui no Brasil é americano, e quem está em segundo lugar, para vocês terem uma ideia, é a Espanha, com 6%, tá? A China está crescendo, mas nos marcos de que ela não tinha praticamente nada há décadas atrás, e agora ela está ali nos 4,5%, próximo ali de alguns países europeus. Então, significa que uma parte da estrutura brasileira é de capital americano, e nós estamos falando de europeu, e nós estamos falando da parte, digamos assim, de tecnologia intermediária, que para o Brasil é a tecnologia mais avançada que a gente tem. Então, essas amarras se dão por aí, né? Há sem dúvida uma ascensão da China no interior da Divisão Internacional do Trabalho, e não por isso, não à toa, todo o conflito que está dado hoje, e a expansão do próprio capital chinês. A gente começa a ver a chegada da BYD, Midea, a própria China vindo aqui no Brasil, que é curioso, que mostra esse aspecto estrutural nosso. Predominantemente não é para criar novas unidades produtivas, é para comprar as que já existem, né? Sistemas hoje de energia de São Paulo comprados por empresas chinesas, temos mineradoras aqui do lado de Belo Horizonte, de onde eu moro, região minerária, compradas pelo capital chinês e por aí vai.
Então, essas amarras, elas criam limites muito grandes quando os governantes realmente não querem romper com essas amarras, não há dúvida nenhuma disso. Né? Significa que você se fica vulnerável. Né? Para você ver que a conversa do Lula com o Trump é uma coisa que pouca gente notou. Né? Uma das coisas que o Lula levou para aquela conversa presencial com o Trump que ele teve é a quantidade de investimentos. Veja que loucura, né? A quantidade de investimentos que o Brasil, em termos de compra de mercadorias e tudo, o Brasil pretende fazer nos Estados Unidos no próximo período, a partir do pouquinho que restou de coisas produzidas no Brasil, como a Embraer. Né? A Embraer é uma das poucas empresas de tecnologia de ponta que está situada no Brasil hoje, que tem uma parte da cadeia de produção dela, da qual ela depende de componentes produzidos nos Estados Unidos. E é uma empresa que passou por algumas dificuldades anos atrás, mas volta a crescer, fechar acordos muito grandes. E o aconteceu foi o contrário, né? O Trump não veio oferecer para o Lula, olha, nós vamos fazer com que nós vamos criar uma unidade da Apple lá no Brasil, por exemplo, uma grande unidade de produção da Apple, como acontecia nos anos 60 e 70. Então, olha só, o imperialismo nos anos 60 e 70 é tão nocivo como agora, mas na época ficava migalhas no Brasil, porque as unidades produtivas iam para cá, isso acaba gerando emprego e tributação em cima dessas empresas, ainda com excedente volte sem nenhuma troca para os países sede. Né? Hoje, isso não acontece, porque as últimas revoluções tecnológicas, elas não dependem para se vender para o mundo inteiro, que as unidades produtivas fiquem nem sequer no mesmo continente. Né? Então, você não precisa de produzir semicondutor no Brasil para ter os semicondutores inundando o país inteiro de ponta a ponta. Né? Isso é totalmente desnecessário. Então, você produz em 2 lugares do mundo. No caso de software, é pior ainda. Consumo que nós fazemos de ferramentas da Google, da Meta, da Microsoft, dos streams, da Netflix, da Amazon Prime. Pior do que isso, né? Você pega um Globoplay, o Globoplay tem a sua nuvem nos sistemas aí da Amazon e da Google, não é própria. Né? Então, a sua cadeia de produção, boa parte dela está nessas empresas lá fora. Então, veja que tem um enfrentamento e graus de ruptura com esses setores, a condição necessária para que o país possa desenvolver nesses mesmos setores. Né? O que aconteceu, então, foi o contrário. Lula foi lá dizer que o Trump deu como contrapartida reduzir as tarifas. Tá? Reduzir as tarifas, não é nem trazer capital americano para cá. Tá? Não estou fazendo apologia a isso, mas né, trazer capital americano para cá é menos mal do que tarifar o país. Né? Vemos e convenhamos. E o Brasil veio prometer pegar o seu capital diminuto e jogar mais dele nos Estados Unidos, seja comprando produtos, tecnologias que nós não produzimos e continuaremos a não produzir, seja o Brasil investir no mercado interno dos Estados Unidos. Né? Foi isso que o Lula foi levar para o Trump. Esse é o tipo de acordo que o país fica refém quando o governo se dá nos marcos de aceitar todo o sistema de dominação mundial como sendo a inevitável globalização, como o Fernando Henrique falava, e o PT assume. E esse é o tipo de espaço que nos é reservado. E esse espaço nós continuamos perdendo, mas eu vou tentar negociar uma perda que seja um pouquinho menor. Tarifas essas, Gustavo, que atingiam fundamentalmente justamente o agroexportador. Então, o que o Lula fez, acima de tudo, foi dialogar com o Trump para, mais uma vez, favorecer esse agroexportador, esse agro que enriquece enviando produtos para o exterior e não alimentando os brasileiros, não colocando comida na mesa do trabalhador brasileiro. A grande verdade é essa. Gustavo, eu tenho muitas participações chegando aqui dos nossos espectadores. Aliás, mandem perguntas aqui, enviem o superchat com perguntas para o Gustavo, para a gente trazer para a nossa discussão. Enfim, eu ia até por um outro caminho aqui no nosso debate, mas a gente acabou rumando para fazer esse diálogo mais aprofundado a respeito da dinâmica da política nacional a partir da situação estrutural que está colocada. Eu tenho uma pergunta aqui da Rebelde com Calça, que é a Mare News, perguntando o seguinte, Gustavo: como enfrentar os donos do Brasil, entre aspas? Eles são ferozes. Isso, obviamente, se refere a esses grandes capitalistas, essa alta burguesia que se impõe no nosso país, burguesia financiarizada, enfim, donos de bancos. Aliás, por falar em donos de bancos, daqui a pouquinho eu queria tratar contigo, inclusive, sobre esse caso Master, falar um pouco das entranhas disso, como é que isso se coloca dentro da dinâmica institucional do Brasil. Mas responde, por favor, aqui a Mare News. Como enfrentar os donos do Brasil, Gustavo?
Na verdade, essa adjetivação que foi utilizada, eles são ferozes, é importante até para a gente entender um pouco disso. Eles estão cada vez mais ferozes porque as capacidades de acumulação do capital deles no Brasil, elas se reduzem, não se ampliam. E elas se reduzem pelos problemas que esse mesmo setor, né, impôs ao Brasil aí na última década por conta de todo esse quadro estrutural que a gente discutiu aí no período anterior. Então, veja, o que significa um mercado estagnado? Para a gente entender a ferocidade desse setor. Regra geral, claro que existem oscilações em preços e tudo, mas como regra, para você manter o seu empreendimento, você precisa reinvestir só os custos. Você não precisa reinvestir os lucros, porque os custos estão ali, o que é necessário para repor matéria-prima, materiais auxiliares, nos custos está a depreciação e amortização para reposição de máquinas, equipamentos e tecnologias, no custo está os custos operacionais, com administração, com venda, transporte, pesquisa e desenvolvimento. Então, o que você faz com o lucro? O lucro só serve para uma coisa, para esses setores, sobretudo setores que acumulam muito, é para reinvestir, para ampliar. Ora, o que acontece no quadro de Brasil quando você não consegue mais ampliar a sua escala de produção porque não há mercado, porque o mercado interno está limitado? Como eu disse, eu tenho que migrar o seu capital para fora, eu coloco o capital no Estado, por meio de títulos da dívida pública, e começa a ter uma disputa enorme, esse setor começa a ficar cada vez mais feroz, porque no quadro de estagnação, as empresas intermediárias começam a ficar vulneráveis e qualquer oscilação, elas são engolidas por empresas maiores, nacionais ou internacionais, dentre vários outros elementos, né? À toa que começa a surgir aí a falcatrua para tentar fazer esse capital artificialmente se inflar, como a gente vê aí no caso da Master, por exemplo, né? Então, na verdade, essa própria ferocidade deles é um indício muito claro da necessidade de enfrentarmos com ele. E não há como haver enfrentamento se você não se ancorar na massa da população que sofre essas consequências. Aí eu sei que muita gente pode estar se perguntando, mas como se ancorar na classe trabalhadora organizada, nos trabalhadores informais, desempregados, se esse setor, muitos avaliam, não tem um grau de mobilização necessário para esse enfrentamento. Mas veja, quando você não apresenta para o conjunto da população os reais motivos do drama estrutural que o país vive, da estagnação de mais de 10 anos, que faz com que a vida deles fique cada vez mais instável, mais insegura, com jornadas mais extensas, se você não anuncia qual é o real problema, você não vai os torná-los também ferozes, indignados o suficiente para esse grau de enfrentamento. Tá? E nas alternativas politicamente dominantes no Brasil, que estariam à esquerda, o PT, a principal delas, no lugar de apontar, né, para esses problemas de fundo e para a necessidade desse enfrentamento, na verdade, você se pega em coisas bastante marginais e periféricas, às vezes faz discurso a respeito da pobreza, da desigualdade, mas aí fala de uma reforma fiscal que vai isentar de imposto pessoas que ganham até 5 mil, ok, estou favorável, acho ótimo, e vai compensar um pouquinho naqueles que ganham bilhões, mas sem mostrar como é muito mais profunda a situação que está por trás e como esse ajuste aí, assim, é uma gotinha no oceano em relação ao conjunto do problema, né? Então, realmente, para poder enfrentar esses capitalistas ferozes, tem que ter gente organizada igualmente feroz por trás. E há essas pessoas por trás, estão ferozes. No entanto, a explicação do problema estrutural do país nunca é passada. É por isso, Anderson, que na sua pergunta, já no início, eu conscientemente puxei o tema um pouquinho para esse âmbito, você está entendendo? Não é que as questões do dia a dia não devam ser discutidas, elas devem ser discutidas, com toda certeza. Mas se a gente não vincular as questões dos dias a dias ao problema mais profundo no Brasil, vai parecer que o problema do Brasil são só arbitrariedades individuais, entende? Se não existisse lá o Vaccaro, se não existisse mais Ciclano e Beltrano, estaria tudo bem. E, na verdade, as pessoas não veem que as pessoas ligadas aí à Master, aos diversos escândalos que surgiu no Brasil no último tempo, são sintomas do drama que o país vive em função da sua situação estrutural decadente e sem melhorias à vista, à luz dos projetos hoje dominantes no país. Um drama que se amplia, infelizmente, cada vez mais diante dessa lógica neoliberal que se aprofunda no nosso país, cria raízes. Lamentavelmente, as seguidas gestões que nós temos na República só fortalecem e consolidam essa dinâmica
neoliberal no nosso país. Gustavo, já queria entrar, para falar em neoliberalismo, já queria entrar nesse caso envolvendo o Banco Master. Isso porque ontem a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal prenderam o ex-presidente do Rio Previdência, o Davis Marcon Antunes. Ele foi preso durante a segunda fase da Operação Barco de Papel, deflagrada pela PF, que cumpriu 3 mandados de prisão temporária e 9 de busca e apreensão no Rio de Janeiro e também em Santa Catarina. Os mandados foram decretados pela 6ª Vara Federal Criminal aqui do Rio de Janeiro, com base em indícios de obstrução de investigações e ocultação de provas. Davis ele comandava o regime próprio de previdência social do estado do Rio de Janeiro até o último dia 23, quando renunciou ao cargo após uma operação da Polícia Federal para apurar suspeitas de gestão fraudulenta, desvio de dinheiro e corrupção no Fundo dos Servidores do Estado do Rio. Essas investigações envolvem investimentos no Banco Master, investimentos do Rio Previdência no Banco Master, quase R$1 bilhão que foram perdidos dos aposentados e pensionistas aqui do Rio de Janeiro a partir desses investimentos feitos pela gestão do Rio Previdência, obviamente nomeada pelo governador Cláudio Castro. Gustavo, para além, obviamente, de figuras, para além de episódios, enfim, esses escândalos que a gente observa cada vez mais no sistema financeiro e, fundamentalmente, essencialmente, esse envolvendo o Banco Master, isso sinaliza essa crise que o capitalismo enfrenta, não só no Brasil, mas também no mundo? Como é que você coloca esse escândalo do Banco Master dentro de uma lógica mais estrutural a respeito dessa crise do capitalismo? Perfeito, Anderson. São tantas questões aí, vou tentar dar aqui algumas pontadas, digamos assim, né? Cada um dos temas que se enraizam aí desse caso Master já permitia uma discussão enorme. Mas algumas coisas que eu destacaria, né? Primeiro, assim, eu penso que atitudes como essas, elas são muito intrínsecas à sociedade que a gente vive, a sociedade capitalista, porque nela há necessariamente uma separação, há um vínculo externo, por assim dizer, mas uma separação entre a negociação dos títulos de valor, que dizem respeito, de uma maneira ou de outra, à riqueza produzida no Brasil, mas eles são negociados em um movimento autônomo, em relação à produção propriamente dita. É claro que todo recurso que vai parar aí em títulos de dívida, em precatórios, em ações, eles são oriundos da produção de riqueza no Brasil, mas a valorização individual desses títulos, ela parte da expectativa do quanto eles vão valer no futuro, do quanto eles vão render no futuro. E isso dá margem para falcatruas de todos os tipos imagináveis, né? Então, esse é um primeiro aspecto mais geral que eu destacaria. O segundo é que, sem dúvida, isso é muito acentuado pelo drama estrutural do Brasil que nós mencionamos, porque na medida que há menos espaço para se investir os excedentes de capital no Brasil, você tentar aí valorizá-los de forma, entre aspas, artificial, ou seja, por meio da fraude, no sentido da fraude muito complexa, no caso da Master, essa tendência ela tende a simplificar cada vez mais, né? E o caso da Master é uma coisa realmente assim assustadora, mas o que mais choca no caso da Master não é nem a falcatrua em si. Quando o caso saiu, nas suas linhas mais gerais, ele não me causou surpresa, mas o que me causou, talvez assim, não vou dizer surpresa, mas que era um certo sentido a novidade, era o enraizamento que existia entre a Master com todo o setor público e os administradores do setor público, dos mais variados, né? Você tem que entender o que leva um gestor da Rio Previdência do Rio de Janeiro, a colocar aí quase R$1 bilhão no Banco Master, um banco que até 2017, 2018, para os padrões do sistema bancário brasileiro, era um banco minúsculo, e que de repente ele tem um crescimento meteórico, que estavam supostamente ancorados na negociação aí de títulos ligados a precatórios, que para que o ouvinte possa entender, são aqueles títulos de processos que são ganhos contra o Estado, processos normalmente muito grandes. Processo contra o Estado é algo assim, a possibilidade de quando você vai receber, assim, eu não sei, Deus tem dúvida, entendeu? Você pode receber daqui a 5, 10, 15, 20 anos, e ainda assim há a possibilidade de que as empresas possam argumentar que o pagamento ameaçaria, poderia gerar falência e tudo mais, e a justiça possa determinar que não sejam pagos. Então, esses precatórios, quem tem esses títulos na mão, que são de processos que já foram ganhos em cima do governo, suponhamos que seja um título aí de 20 milhões, a pessoa está disposta, às vezes, a vendê-lo por 2 milhões, por 3, por 4, porque ela recebeu o valor total num futuro indeterminado. E a Master trabalhava muito comprando esses títulos. Então,
o argumento utilizado, né, era de que a sua enorme valorização era justamente porque ela tinha títulos cuja rentabilidade possível era muito grande. Mas a gente viu agora, com as análises mais detalhadas do Banco Central, que eles criavam um círculo vicioso de valorizações irreais de títulos que eram comprados por empresas também ligadas à Master e que, em intervalos de poucos dias, eram repassados para vários intermediários até terminar com a Master de novo. Ou seja, uma valorização completamente artificialmente forjada, né? O problema é o seguinte, gente, não existe milagre. Esse é o ponto que as pessoas têm que entender. Um título pode estar valendo 10, 20, 30 vezes mais do que o valor real daquilo a qual ele diz respeito. Se esse valor não se confirmar no futuro, esse título vai cair, tá? Vai cair em algum momento. Toda discussão aí da bolha da inteligência artificial diz respeito a isso. A gente não sabe se as empresas vão crescer 10, 15 vezes no futuro, as empresas que estão na disputa sobre isso, conforme vale as suas ações em relação às empresas. Se nós pegarmos as ações aí da NVIDIA, da Google, hoje elas estão valendo 10 vezes mais do que o valor da empresa. Significa que é uma bolha que vai explodir? Olha, se elas crescerem tanto nos próximos 5, 10 anos e confirmarem esse valor das ações, pode ser que não exploda, mas se esse valor não se confirma, ele vai despencar em algum momento, né? Agora é incrível como um banco que surgiu ainda ontem, com esse crescimento meteórico, sobretudo no setor bancário, é inexplicável, sem favorecimentos e falcatrua de todos os tipos, porque o sistema bancário trabalha com crédito. Uma empresa, ela até pode, que está no setor produtivo, se de repente ela caiu ali numa área que está em franca expansão, suponhamos, uma área derivada da inteligência artificial, cuja demanda cresça 10, 15, 30 vezes aí no futuro próximo, ela pode até ter um crescimento meteórico em alguns anos. Para um banco, não se explica, porque um banco trabalha com crédito, né? O crédito, os juros, foi mencionado a Selic aí no início da apresentação, estão pré-determinados. Por maior que ele seja, nós estamos falando de 15% ao ano, né? Então, claramente, há aí toda uma rede de pessoas que eram beneficiadas de uma forma ou de outra. Se quisermos pensar em pessoas boas intencionadas, pessoas que foram enganadas, mas é inadmissível, né? Se você administra um fundo de previdência, evidentemente, a segurança daquele recurso, nos marcos em que é possível pensar em segurança do recurso no capitalismo, porque segurança plena nunca há, mas ela é o primeiro elemento que é levado em conta. Se o cara tem lá o seu recurso privado, ok, podemos discutir a origem do recurso, mas em tese ele que arrisca onde ele bem entender, embora sabemos que grandes capitalistas não gostam de risco. Quem gosta de risco é classe média, porque é ela que só pode enriquecer se arriscando, e 99% vai dar errado. Agora, você vai arriscar o recurso da previdência dos servidores. E isso serve, inclusive, para a gente pensar muito nessa transformação que tem ocorrendo no Brasil hoje, nesses planos de previdência dos estados e dos municípios, e no caso da Master, a gente não tinha só do Rio de Janeiro, não. É um conjunto de inúmeros municípios, assim, em São Roque, em São Paulo, vários municípios pequenos, assim, com seu fundo de previdência ali. O que é a mudança da capitalização, gente? A capitalização é capciosa, ela engana os servidores, porque quando os planos são criados, no primeiro momento, esse plano não paga previdência nenhuma, porque ele é só para os servidores que acabaram de entrar. Então, os servidores estão ali poupando a sua previdência, bem como a prefeitura, o Estado, né? E aquele bolo vai crescendo. Em Laes, a gente faz trabalhos em vários setores, já viu isso muitas vezes. Os servidores ficam lá olhando o que seria, entre aspas, o extrato do plano previdenciário como se fosse seu, e fala, caramba, minha previdência está ultra garantida. Só que ela esquece que o plano acabou de ser criado. Daqui a um tempo ele vai ter que começar a pagar. E o mercado financeiro, onde esses títulos circulam, são extremamente voláteis. Sim. Se você deixa em coisas, entre aspas, seguras, que nem 100% seguras são, o rendimento é pequeno. Se você quer que o rendimento se amplie, você vai ter que colocar, você vai comprar ação com um plano de previdência, é arriscadíssimo. Sim. Ações de empresas, elas às vezes multiplicam por 3 o valor e depois caem por 8. Tá entendendo? E se você quer que amplie ainda mais, aí você vai cair em coisas como a Master, cuja segurança, a origem do recurso é completamente desconhecida, porque isso tudo é fechado, ninguém conhece, ninguém, tirando o Banco Central, ninguém tem acesso, os relatórios econômicos são totalmente abstratos, tá? Eles vão falar ali o que
o que a empresa supostamente tem de patrimônio, se está aplicado em ativos de longa duração, se está em ativos de curta duração, o que ele tem para receber no próximo ano, o que ele tem que pagar, mas o que é isso? Que ativos de longa duração são esses? Que tipo de título é esse? Qual que é a sua origem? De onde que ele veio? A gente não sabe. E veja, a pessoa que está lá no Rio comprando o plano de previdência no Rio, olha que eu tenho sérias dúvidas sobre a inocência, tá? Inocência no sentido de que a pessoa não sabia de nada, mas suponhamos que seja inocente, tá? Mas inocente, vírgula, né? Você está comprando, colocando o seu recurso em empresas que têm o seu patrimônio associado a ativos, são totalmente esquecidos. E aí basta o plano falir uma vez, que a previdência da sua vida inteira foi embora. Tá entendendo? Basta um problema de um dia. Faça uma investigação, tá? O plano de previdência privada não eram majoritários, mas em setores de mais alta remuneração do setor público brasileiro, principalmente setores mais específicos, que não é tipo assim o judiciário e tal, por exemplo, sei lá, pessoas que trabalham com informática no Estado nos anos 70. A maioria já era, na época, planos de previdência, metade ou era estatutário, né, repartição, pago pelo Estado, a outra metade é capitalização. Eu conheço vários casos, todos esses planos de previdência privados por capitalização quebraram já há décadas, e as pessoas estão na justiça até hoje. Estão na justiça até hoje para tentar receber essa parte da previdência que elas pagaram a vida inteira e não receberam. Aí, detalhe, quer saber o que é um precatório? Isso é um bom exemplo, tá? Então, como foi o Estado que criou a previdência privada, por capitalização, assim, foi ele que autorizou, a responsabilidade cai em última instância ao Estado. Então, as pessoas perderam metade da sua previdência, estão aí aposentadas há 20 anos e tem um processo contra o Estado para poder receber esse valor. Às vezes ela ganha o processo, tá? Depois de 20 anos ela ganha o processo, leva mais 20 para ela receber o valor e aí ela já morreu. Esses títulos sobre esses processos ganhos é exatamente o que é um precatório, que é supostamente com o que o Master estava fazendo fortuna. Gustavo, eu estou de olho aqui no relógio, a gente está chegando no finalzinho do nosso papo, eu não posso deixar de trazer o diálogo contigo a respeito do ano eleitoral que a gente tem, enfim, temos muitas questões para tratar nessas eleições, como eu citei lá na abertura do nosso papo, o Lula tentando a reeleição do seu quarto mandato, uma extrema-direita buscando uma alternativa para se opor ao presidente, ao petista, enfim. Mas eu queria falar especialmente do papel da esquerda revolucionária aqui, que a gente chama de esquerda que não se rendeu nas eleições. Qual é o papel dessa esquerda, Gustavo, nas eleições burguesas? Como é que você avalia a atuação, ou como deve ou deveria ser a atuação da esquerda revolucionária nessa disputa eleitoral que se avizinha no mês de outubro? O que é que as forças políticas do nosso campo deveriam fazer diante de um processo eleitoral claramente comandado pela burguesia no nosso país? Perfeito, Anderson. Eu acho que esse papel ele é absurdamente decisivo, tá? Hoje, por exemplo, há vários diagnósticos aí, e eu não tenho nenhum, tá? De que o PT deve se reeleger, tem gente que faz o prognóstico que ele vai se reeleger no segundo turno, no primeiro turno, né? E eu não tenho prognóstico nenhum mesmo. Por quê? Porque a situação do Brasil é totalmente vulnerável ao mercado internacional. Produto aí do Brasil ter descendido na divisão nacional do trabalho, tudo isso que a gente conversou. Né? A vulnerabilidade é completa e total. Então, dependendo do que acontecer no Brasil esse ano, isso pode favorecer o governo ou não. E claro que ele está aí se apoiando do fato de que há muita indefinição e fragmentação na direita brasileira com a justíssima aí, prisão do Bolsonaro, essa coisa toda. E veja que o grande problema que o papel nefasto que o PT cumpre, as pessoas veem o PT como oposição ao bolsonarismo, mas ele acaba alimentando o bolsonarismo na medida que ele não mexe nos problemas estruturais do país, e na medida que ele, ao não mexer, os problemas não se resolvem, e as oscilações vêm de novo, a instabilidade vem de novo, a insegurança vem de novo, e nesse sentido, um setor da população fica cada vez mais irritado e tende a ir para a direita, porque hoje é a direita que, embora seja pura hipocrisia, é que supostamente fala de um enfrentamento com o sistema. Ora, o papel da esquerda revolucionária é abrir os olhos do máximo de pessoas no Brasil hoje, fazer com que esse discurso ecoe para a cabeça das pessoas, ainda que elas possam não concordar no primeiro momento. Porque a esquerda revolucionária, ela quer mostrar para as pessoas que é necessário mudanças estruturais de fundo. Então, nós vamos ter que nos enfrentar, sim, com esses capitalistas nervosos que foi perguntado. Né? Nós vamos ter que nos enfrentar, sim, com a estrutura financeira brasileira, que hoje alimenta o capital privado com o setor privado, com rolagem de dívida e tudo mais, atrelando o Estado a todo o tipo de interesse espúrio, como a Master traz do seu ponto de vista da fraude, mostra a olhos vistos.
nós vamos ter que nos enfrentar com o mercado internacional. E eu entendo, isso inclui Estados Unidos em primeiro lugar, e até mesmo a China, que não é opção aos Estados Unidos, tá? Ela é opção nos Estados Unidos apenas na medida que a gente pode escolher o chicote, né? Então, esse tipo de enfrentamento deixa as pessoas, muita gente com o pé atrás, porque a gente quer uma solução mais fácil, e as pessoas estão certas em querer uma solução mais fácil. O problema é que elas não existem no Brasil. E a esquerda revolucionária tem o papel de mostrar isso, tá? De fazer esse discurso, de trazer o discurso sobre a estrutura produtiva brasileira, do papel que cumpre o setor financeiro, do papel que cumpre o capital internacional, que não é possível resolver o papel do Brasil sem que se possa se apropriar dos principais setores estratégicos no Brasil hoje para direcionar o excedente para um projeto estratégico de desenvolvimento. Não é possível resolver o problema estrutural do Brasil sem uma taxação fortemente progressiva, não sobre os salários, mas sobre a renda e os lucros, que hoje o capital brasileiro não coloca aqui dentro, né, que joga para fora, que vai para títulos da dívida. É necessário abrir os olhos para a dimensão da tarefa, não apenas para ganhar uma parte da população que já concordar com isso que a esquerda revolucionária apresenta, mas que as pessoas do Brasil inteiro possam conhecer o que nós defendemos, o que nós pensamos, e à luz do que acontecer no futuro, fazer experiência com isso para não se desmoralizar e saber que existe uma saída, que ela não é fácil, que ela exige enfrentamento, exige organização, mas que existe uma saída. É fundamental isso, porque certamente o PT vai passar a campanha inteira falando das supostas benesses que ele fez, né? Enquanto a direita vai tentar dizer que o que aconteceu nos 4 anos anteriores foi melhor do que supostamente ela vai fazer, e se o discurso ficar só em cima disso, não é possível que o conjunto da população possa enxergar nenhuma alternativa que não essas duas que estão colocadas, que embora não sejam iguais, e a gente viu, inclusive, que há setores distintos no interior do capital e do setor dominante no Brasil hoje, que não necessariamente coincidem, mas nenhuma delas aponta para a resolução dos problemas de fundo do Brasil. Pelo contrário, tendem a se aprofundar, ainda que possa ser num ritmo mais rápido ou mais lento, dependendo do que for feito, né? Então, a esquerda revolucionária é a única, tá, que pode apresentar esse drama que nós vivemos, e que a saída para esse drama que nós vivemos envolve organização, envolve luta, envolve enfrentamento em um sentido bem determinado. Tá? Que tem que mexer sim na propriedade das empresas, que tem que mexer sim nos excedentes que são produzidos, que tem que mexer sim na articulação do sistema financeiro brasileiro no seu conjunto, que tem que auditar sim a dívida e mesmo caminhar para a superação desse tipo de dependência. E a dívida é uma coisa que nós vamos desenvolver no anuário, ela acaba sendo nada mais do que um escoadouro para um capital privado que não colocar dinheiro em lugar nenhum. É necessário regular a saída de capital no Brasil, tá? Enfim, dentro de um plano nacional de desenvolvimento que atualmente não existe, apenas em discurso no caso do PT e nem em discurso no caso da direita, tá? Então só ela pode mostrar isso. Então é absolutamente decisivo. O maior erro que pode ser cometido, tá? Quem hoje voltar para um primeiro turno, para a defesa do PT, com argumento de anti-bolsonarismo, é cúmplice da própria ultradireita no final das contas, se ela compreende isso. Pode ser que ela não concorde, acha que o PT está desenvolvendo o Brasil, aí a gente tem que sentar e discutir. Mas ela é cúmplice disso, porque a não resolução dos problemas fundamentais no Brasil pela esquerda, pelo PT, que governou o Brasil aí durante, agora com esse mandato, quase 2 décadas, é o que no Brasil e no mundo, tá? Com as sociais-democracias europeias, com os chavismos e adendos da América Latina, é um dos fatores, além da emergência da China aí, que explica esse surgimento a nível mundial de uma ultradireita que veio para ficar, tá? Não nos iludimos. Bolsonaro preso, essa coisa toda, claro, isso é uma desorganização do ponto de vista da direita brasileira e tudo, mas ela hoje é um fator real da disputa que existe no Brasil e não vai desaparecer com toque de caixa, não. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Para a gente fechar aqui, Gustavo, rapidamente, qual é a importância e, acima de tudo, a necessidade de se construir uma candidatura unitária para disputar a presidência da República por parte dessa esquerda revolucionária? Você vê uma importância, mesmo que simbólica, da construção de uma unidade dentro desse campo, no sentido de oferecer uma alternativa e, especialmente, denunciar essa lógica burguesa, neoliberal que avança no nosso país, porque a gente sabe que as chances são muito pequenas de uma candidatura da esquerda revolucionária ter sucesso eleitoral. Mas qual é a importância de a gente conseguir construir essa unidade, acima de tudo, para denunciar os desmandos e pressionar, inclusive, o presidente Lula e essa candidatura que se constrói pela centro, que eu chamo candidatura de centro-direita e não de centro-esquerda,
papel de pressionar uma eventual candidatura do presidente Lula a tomar iniciativas que dialoguem com a lógica da classe trabalhadora? Anderson, claro que em abstrato, quanto mais ampla for essa candidatura de, né, que vamos chamar assim, de esquerda revolucionária, é melhor, é evidente, quanto maior ela for. Agora, não adianta você ser amplo o suficiente, você tem que discutir qual que é o programa, qual que é a explicação que você efetivamente vai levar para as pessoas no âmbito dessa candidatura. Né? Isso aí é absolutamente central. E é aí que os problemas começam a acontecer, porque dentro do setor da esquerda hoje, que é crítico ao PT, e que bom que são críticos ao PT, nesse sentido, eu saúdo, por assim dizer, mas há, por exemplo, um peso muito grande de uma alternativa que, olha, a defesa da China como saída para o Brasil, ou seja, a transferência de um imperialismo, né, de um polo do imperialismo para o outro, por exemplo, há um setor enorme que se ancora nesse tipo de discurso, sendo que a China se expande aí com a exportação de capitais, com características, em alguns aspectos, até mais violenta e nociva do que foi a dos Estados Unidos lá décadas atrás. Então, por exemplo, isso é um ponto absolutamente fundamental. Um segundo absolutamente fundamental, e que também divide setores hoje, dentro do que se chama de esquerda revolucionária, é o papel da dívida pública. Hoje tem setores que foram ganhos para uma ideia que autonomiza o dinheiro, que não vê o seu vínculo com a estrutura produtiva, que acha que o mecanismo da dívida pública, que serve aí para alimentar o capital privado brasileiro de diversas formas, é hoje o motor propulsor para o desenvolvimento nacional. Né? Já que o Brasil, ao emitir a sua própria moeda e ao ser emissor do título, ele poderia, isso supostamente, né, ficar aí emitindo títulos. E aí, Anderson, isso é muito importante, nós temos que acabar com as explicações rasteiras. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui para você para isso, tá? Porque eu sei que são temas que a candidatura, que o PSTU vai se propor a fazer essa discussão a fundo na campanha eleitoral esse ano. Por exemplo, taxa de juros. Tem um setor amplo da esquerda que pensa a taxa de juros separada da estrutura produtiva nacional e da expansão e ampliação do capital no Brasil. Só aparentemente nós controlamos a taxa de juros. Então é muito fácil apresentar uma solução milagrosa e falar para as pessoas assim, sem nenhuma transformação estrutural no Brasil, basta a gente tirar a taxa de juros aqui de 15 para 1, afinal de contas a do Japão foi não sei quanto, não sei que para a Suíça foi negativa por muito tempo, artificialmente você vai lá e baixa, então agora já não tem juros da dívida para pagar, isso não vai ter nenhuma consequência em termos de inflação nem nada disso, isso é um discurso falso. Tá? É um discurso simplificador. Existe uma correlação direta entre juros e inflação? Claro que tem vários fatores que interferem na inflação, não é só a taxa de juros. Mas ela está alta porque o capital brasileiro não tem para onde ser escoado. E esse capital está indo para o sistema de crédito. Ele está deixando de virar algo produtivo para ser gasto pelo Estado, que a sociedade inteira fica pagando juros. Então, sem ampliação do capital em vários setores, é o contrário. Não é a dívida pública que vai servir para fazer um processo de desenvolvimento do Brasil, é a ausência de um projeto de desenvolvimento do Brasil que faça com que os juros tenham que ficar lá em cima. Isso desnuda, inclusive, a hipocrisia do PT, que passou 2 anos xingando o presidente do Banco Central, do qual não tem zero apreço, porque era o que o Bolsonaro escolheu, porque o juros estava lá em cima, depois trocou o presidente do Banco Central, botou o que ele queria, e os juros continuam lá em cima e o PT não fala mais nada. Então, veja, se for para unir num grupo amplo, só para estar no grupo mais amplo para combater o bolsonarismo, então que se una no do PT, se for esse o critério. Tá entendendo? Que é realmente o maior de todos e é o que tem aí mais chances eleitorais, por assim dizer, por razões óbvias. Agora, então essas coisas todas são fundamentais, né? Se for para ir para o público, para fazer críticas ao PT, mas para dar uma explicação rasteira de que é só a gente baixar a taxa de juros e está resolvida, que isso não tem nada a ver com inflação, que é só a gente pode desenvolver o Brasil sem quebra de patente, sem investimento centralizado que canalize excedentes, emitindo títulos da dívida pública para jogar o dinheiro em algum lugar, que é uma ingenuidade assim, acachapante. Se for para levar um discurso de que o Brasil aderir à China em substituição aos Estados Unidos é a solução para o desenvolvimento do Brasil, numa revolução tecnológica que hoje as empresas chinesas não precisam nem vir para cá para vender para o Brasil, elas vendem de lá mesmo, se for para levar um discurso desse para a população, não faz sentido nenhum ter uma unidade eleitoral. Então, são essas as questões. Esse papo dá pano para manga, viu, Gustavo? Eu tinha aqui muitas questões para trazer para você, mas infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer demais a tua presença, a tua participação aqui com a gente. Espero que a gente possa voltar a dialogar outras vezes aqui no nosso programa, porque temos muitos assuntos para desenvolver, para ouvir as tuas análises aqui no programa. Muito obrigado pela tua presença. Já te desejo uma boa quarta-feira e deixo um grande abraço.
Igualmente para você, para a continuidade do programa, estou sempre à disposição, viu, Anderson? Sei que você tentou me trazer aqui várias vezes, mas a gente estava terminando o anuário do ILAES, sou uma equipe muito pequena, era uma jornada, assim, deslocada, tive que tirar umas férias agora em janeiro, porque senão ia literalmente explodir, mas eu estou absolutamente à disposição. Para mim é um prazer participar de programas como esse, eu mesmo faço questão e agradeço enormemente o convite. Eu que agradeço demais a tua presença, Gustavo. Um grande abraço para você. Até a próxima, camarada. Um abraço e tudo mais. Conversamos aqui com Gustavo Machado. Gustavo Machado, que é filósofo, pesquisador do Instituto de Assessoria Econômica aos Trabalhadores, o ILAES, e militante do PSTU, falando sobre muitos temas aqui a respeito da política e também da economia no nosso país.